Hoje nós vamos dar continuidade à série Quais as diferenças entre as igrejas cristãs. Como existem muitos aspectos que diferenciam essas igrejas, nós vamos hoje começar a falar sobre diferentes assuntos. Nós já falamos no episódio anterior sobre as regras de fé, que é a espinha dorsal de onde viriam essas diferenças. E hoje nós vamos falar sobre a real presença de Cristo na Eucaristia, ou Santa Ceia, como chamam alguns protestantes evangélicos. O que é isso? O texto bíblico que fala sobre as palavras da instituição, de como foi estabelecida o sacramento da Santa Ceia ou Eucaristia, diz o seguinte, em 1 Coríntios 11, de 23 a 26, Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo jeito, no fim da ceia, ele tomou o vinho, o cálice do vinho, e falou, este cálice é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Tomai e bebei. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Essa é da versão Revista e Atualizada de Almeida, que é a minha predileta. Em João 6,51, Cristo diz, o pão que hei de dar é a minha carne, pela vida do mundo. E mais para frente, nos versículos 56 e 57, ainda do capítulo 6 do Evangelho de São João, ele diz, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Bom, vamos começar falando sobre esses termos, mas antes falar o que é sacramento. Por que algumas dessas igrejas têm 7 sacramentos, como a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana, e as igrejas protestantes e pentecostais e neopentecostais têm 2 sacramentos, que é a Santa Ceia e o batismo. Em primeiro lugar, porque o entendimento de sacramento é diferente. Para os protestantes evangélicos, pentecostais, protestantes históricos, pentecostais e neopentecostais, os sacramentos são ordenanças, são ordens que Cristo deu, saindo da boca dele. A grande questão da Eucaristia ou da Santa Ceia vem de como se lê o texto. Pessoas diferentes leram o texto de formas diferentes através da história. Então, uns discutem se existe a real presença e outros discutem se a presença não é real de corpo e sangue, ou se é só memorial, ou se é uma presença espiritual. Então, existem basicamente 5 posições a respeito da real presença de Cristo durante a Santa Ceia, ou a comunhão, ou a Eucaristia. A primeira delas, e vamos falar de uma maneira cronológica, é a posição ortodoxa. A posição ortodoxa é o seguinte, existe a real presença do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia. Como e por quê é um mistério. Deixa eu explicar alguma coisa sobre os ortodoxos. Eles estão muito confortáveis com a posição de mistério. Para eles, faz parte da teologia deles, mistério. Então, eles não precisam buscar razões da física, da química, da biologia, da filosofia para aceitarem que uma coisa é mistério, que uma coisa nós, enquanto seres
limitados e humanos, que não podemos entender a Deus, não podemos compreender tudo que Deus significa, é supernatural que nós também não consigamos entender como que essa presença, essa real presença se dá. Mas como Cristo disse, o pão que hei de dar é a minha carne pela vida do mundo, e aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, ou seja, quando Cristo fala, pega o pão e fala, este é o meu corpo. Pega o vinho e fala, esse é o meu sangue. É suficiente para eles acreditar que aquilo é realmente o corpo de Cristo e aquilo é realmente o sangue de Cristo. A segunda posição, em termos cronológicos, já que a Igreja Católico-Romana saiu da Igreja Ortodoxa, e não vice-versa, é a posição da transubstanciação. Ou seja, a substância se transforma. O pão deixa de ser pão e passa a ser corpo, e o vinho deixa de ser vinho e passa a ser sangue de Cristo. Bom, para se entender isso, pessoas que não estudaram Aristóteles e filosofia, nós temos que diferir o que é a substância e o que é o acidente. Para Aristóteles, existem duas características de um elemento quando eu vejo um elemento. Qual é a substância ou a essência e qual é o acidente dessa coisa. Então vamos lá. Imaginem, esse exemplo eu estou tirando de um pastor luterano online, americano, tentando explicar isso em inglês. Ele disse o seguinte, imagine uma raposa. Uma raposa tem o rabo peludo, uma raposa tem o focinho bicudo, uma raposa é vermelha. Tá certo? Essa é a raposa. Ela tem acidente de raposa e tem substância de raposa. Ela é uma raposa, com acidente e substância. Agora imagine que você vai pegar um daqueles narizes vermelhos de palhaço e pôr na raposa. Que você vai pegar uma máquina e vai raspar o rabo, que em vez de grossão, peludo, vai ficar um rabinho fininho de cachorro. Imagine que você vai tingir o pelo da raposa de azul. Então agora você olha aquilo e fala, isso não é raposa. Não parece como raposa. A raposa não tem nariz de palhaço, a raposa tem o rabo grosso e a raposa não é azul. Esses são os acidentes da raposa. Mas a essência ou substância, a raposidade dela continua. Ela é uma raposa. Então, a essência ou substância é raposa. Mas, acidentalmente, o que você olha, o que você toca, não é raposa, porque a raposa não tem nariz de palhaço, não tem rabo fino e não é pintada de azul. Mas ela continua sendo uma raposa, mesmo não parecendo mais uma raposa. Essa é a distinção entre essência, substância e o acidente. Então, para os católicos, aquilo que parece pão, na verdade é corpo de Cristo. Aquilo que parece vinho, na verdade é o sangue de Cristo. Então ocorreu uma mudança na substância. Aquilo que era pão deixou de ser pão e se tornou corpo. Aquilo que era vinho deixou de ser vinho e se tornou sangue. Mudou a essência daquilo. Não é mais pão e vinho, mas sim corpo e sangue. Essa é a posição católica, da transubstanciação. Desculpe a simplificação, mas a gente precisa entender o que eles estão dizendo. Para Lutero e os luteranos, existe o que se chama de união sacramental. Muitas pessoas definem a posição luterana como consubstanciação. Está errado. A posição correta é união sacramental, que quer dizer o seguinte, junto com o pão, sob o pão e no pão está o corpo de Cristo. Junto com o sangue, no sangue e sob o sangue, está o sangue de Cristo. Então, na verdade, a diferença entre o catolicismo e o luteranismo quanto à real presença
é a seguinte: a diferença e a semelhança. Os dois admitem uma presença física do corpo e sangue de Cristo. A diferença é que para os católicos, você começa com dois elementos, o pão e o vinho, e acaba com dois elementos, o corpo e o sangue. Para os luteranos, você começa com dois elementos também, com o pão e com o vinho, mas acaba com 4 elementos: o pão, o vinho, o corpo e o sangue. Como isso acontece é irrelevante para os luteranos. É mais ou menos a posição dos luteranos. Nós não precisamos de explicação física, filosófica, biológica ou química. Nós precisamos saber que Deus, que Cristo, a palavra de Deus falou: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Portanto, este é o meu corpo e este é o meu sangue. Não interessa como nem porquê. Simplesmente é. E continua o pão e o vinho, que tem gosto de pão e vinho, portanto o pão e o vinho continuam como pão e vinho lá. Foi adicionado o corpo e o sangue. A outra posição é a posição de Calvino, que teoricamente deveria ser adotada pelas igrejas presbiterianas, reformadas, etc. Eu vou falar um pouco disso depois que eu falar da posição zwingliana. Então a quarta posição é a posição de Calvino. O que acontece? Calvino diz que na ceia do Senhor a gente come e bebe o corpo e o sangue de Cristo. Não, no entanto, por meio de uma presença carnal da natureza humana de Cristo, que está no céu, mas pelo poder do Espírito Santo, que eleva a nossa alma aos céus, e lá nós participamos com Cristo da ceia. Então é uma presença espiritual, mas em vez de Cristo estar aqui, nós é que vamos à mesa do Senhor no céu, na eternidade, e participamos da mesa. E a quinta posição é a posição de Zwingli, o reformador suíço, alemão, que é uma posição memorial somente. Os conflitos históricos que houveram em cima dessas posições. Em 1529, Lutero e Zwingli foram chamados para Marburg, no estado onde fica a cidade de Frankfurt, Hesse, na Alemanha, e Bucer, o reformador de Estrasburgo, que conhecia os dois, tentou intermediar, junto com o príncipe Filipe de Hessen, a posição luterana e a posição zwingliana. Lembra, Zwingli diz que é puramente memorial, que não existe a presença de Cristo. Não existe o corpo, não existe o sangue. Enquanto que Lutero fala, lê o texto, quando Paulo fala, Cristo disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue. É o que Lutero lê. Zwingli lê o mesmo texto, mas em vez de dar ênfase a isso, dá ênfase no final dessas frases. Que ele diz, fazei isto em memória de mim. Então, para Zwingli, é simplesmente um ato memorial. Então, como eu estava dizendo, em 1529 aconteceu um colóquio, uma discussão, uma disputa em Marburg entre Lutero e Zwingli. Lutero entrou antes na sala e escreveu na mesa, com giz, sei lá o quê, este é o meu corpo, este é o meu sangue. E pegou um pano e pôs por cima. Aí veio Zwingli e começou a discutir com Lutero. Haviam 15 pontos de desavença. Eles aceitaram 14 pontos. Quando chegou nesse ponto da real presença de Cristo nos elementos da Santa Ceia, Zwingli falou, não, Cristo disse fazer isso em memória de mim. Lutero tirou o pano da mesa e mostrou o texto que ele tinha posto. Cristo disse, isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Como você, um mortal, vai poder ir contra o que Cristo está falando? Se falou que é, é. Como? Não interessa. É porque ele disse que é. Por causa disso, os reformados suíços e os luteranos nunca se juntaram. Por causa disso, surgiram 2 igrejas protestantes, a reformada, de Zwingli, depois Calvino, e a luterana, de Lutero. Isso acabou
não só por esse motivo, mas essa disputa acabou dando brigas homéricas e uma guerra de 30 anos na Alemanha, onde morreu um monte de gente. Onde luteranos brigavam com católicos, que brigavam com reformados, que brigavam com luteranos. Ou seja, essa guerra demorou 30 anos e acabou por ser assinado a paz da Westfália, na cidade de Osnabrück, que na verdade não fica na Westfália, fica na Baixa Saxônia, mas é vizinho. E foi assinado a paz, onde foi decidido que a religião do príncipe, eram todos principados na Alemanha, não era um país só, a religião do príncipe local era a religião oficial daquele estado. Demorou, gente, 30 anos de guerra por causa de uma disputa em cima da Santa Ceia. Teoricamente, pelo menos foi aí que começou. Então, um outro jeito de se dizer isso, de se separar, é o seguinte. Os ortodoxos começam com 2 elementos, pão e vinho. E acabam com 2 elementos, corpo e sangue. Os católicos começam com 2 elementos, pão e vinho. E acabam, na verdade, com um elemento, que é a hóstia. Os fiéis não tomam o vinho ou o sangue. E é engraçado porque Cristo fala, aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Lutero argumentava que uma comunhão dada sem o vinho não é comunhão. Isso, de acordo com o texto bíblico, realmente não é. Tá? Então, um dos problemas que luteranos, com certeza, e ortodoxos têm contra a comunhão católica, que é ilegítima, que Cristo não pode estar presente, porque o corpo e o sangue de Cristo devem estar presentes. E na comunhão que se dá aos fiéis na Igreja Católica, pelo menos até a última vez que eu estive lá, e desde que eu cresci na Igreja Católica até meus 17 anos, não se dava vinho. Então, voltando. Ortodoxo começa com 2 elementos e acaba com 2. Começa com pão e vinho e acaba com corpo e sangue. Católico começa com 2 elementos, pão e vinho, e acaba com o corpo de Cristo, mas você só recebe um dos elementos. Os luteranos começam com 2 elementos, pão e vinho, e acabam com 4, pão, vinho, corpo e sangue de Cristo. Calvino diz que existe uma presença espiritual e que essa presença não acontece nem aqui, eu vou discutir isso já, mas que nem aqui que acontece no céu. E Zwinglio começa com pão e vinho e acaba com pão e vinho. Não existe presença. Eu estou fazendo isso porque Cristo mandou e porque é uma coisa meramente memorial, fazer isso em memória de mim. Quanto a Calvino, ele alegava o seguinte, por que Calvino difere de Lutero? Calvino difere de Lutero porque ele acha, é engraçado, 2 reformadores em cima do mesmo texto e chegam a conclusões totalmente diferentes. No segundo Conselho Ecumênico, em 451 d.C., foi feito a Confissão de Calcedônia, que era um dos textos do Concílio Ecumênico, que todos aceitam. Até esse concílio, todo mundo, menos as igrejas ortodoxas orientais, lembra, as pré-calcedônicas, aceitam esse texto. E esse texto faz uma declaração clara sobre as 2 naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, que esses concílios são eminentemente os 7 primeiros cristológicos, para se discutir a presença de Cristo. Tem outros assuntos, a Bíblia, o cânon, etc., mas são eminentemente cristológicos os grandes problemas. Interessante. Calvino usa o segundo concílio para dizer que a palavra, que a natureza humana e a divina não é separável. Então, se o corpo e o sangue de Cristo está sendo tomado por nós, ele tem que ser tomado nos céus, porque é lá onde Cristo está. Então, a gente tem que ter, através do Espírito Santo, acesso a Cristo, que não está aqui, mas está nos céus. Então, nós temos que nos elevar, através do Espírito Santo, aos céus para receber a presença de Cristo na comunhão. Ou seja, ele diz que existe uma presença real, mas é uma presença espiritual. Do nosso espírito que sobe aos céus. Cristo não pode estar fisicamente presente nos elementos porque ele não está aqui, ele está no céu.
Lutero argumenta exatamente através do mesmo texto que por não se separarem essas naturezas, e Cristo dizendo, esse é meu corpo e esse é meu sangue, que eu dou para vocês aqui, que Cristo, o corpo e o sangue de Cristo, tem que estar aqui. Não é nós que temos que subir aos céus, mas Cristo tem que estar aqui. E não é uma presença espiritual, é uma presença total do Deus e do homem Jesus Cristo. Por isso que tem o corpo e o sangue. Mas como se Cristo está lá? Uai, Deus não é onipresente? Não é um atributo de Deus? Onisciência, onipresença, onipotência, etc. Por esse atributo de se estar onipresente ou presente em todo lugar, Cristo está presente em todas as mesas, em todas as santas ceias, em todas as igrejas. Agora, para concluir, diante de todas essas posições, e vocês têm o direito de escolher a que vocês mais gostam, eu me tornei luterano, comecei presbiteriano, estudei meu mestrado no seminário de Westminster, na Filadélfia, ou na Grande Filadélfia, em Glendale, na verdade. E lugares onde, por exemplo, o pastor Nicodemos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, também estudou, foi meu contemporâneo. Ele saiu, acho que um ano antes de eu entrar, alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, quando eu estava no seminário presbiteriano, estudei e conheci a doutrina luterana, eu me tornei luterano. Deixei de ser presbiteriano reformado. Bom, por quê? Porque eu acredito, entre outras coisas, que Cristo está de fato presente na Santa Ceia, o seu corpo e o seu sangue. É a minha posição pessoal, todo mundo tem direito até a sua. Mas o que é interessante é que, apesar de Calvino, que foi o teólogo mor das igrejas reformadas, muito poucas igrejas ficaram, só na Suíça praticamente, com a posição zwingliana, que era de uma presença, sem presença, simplesmente um ato memorial. O que aconteceu é que existem muito poucos, segundo o meu conhecimento e conversas, etc., existem muito poucos presbiterianos, até, que se dizem calvinistas, que aceitam a posição de Calvino. Na verdade, todos os metodistas, batistas, presbiterianos, congregacionais e todo mundo que veio da tradição de Calvino, da Igreja Reformada, ou mesmo na tradição mais arminiana, como a Igreja Metodista, acreditam na posição de Zwingli. Se você conversar com esse pessoal, todos eles acham que é um ato memorial, que Cristo não está presente. O corpo de Cristo não está presente no pão, ou não, o pão não se tornou o corpo de Cristo, idem o vinho em relação ao sangue de Cristo. Então, apesar de Calvino ter ganhado a guerra, ou ter ganhado uma batalha, quem ganhou a guerra foi Zwingli, porque a grande maioria dos protestantes históricos, com exceção dos luteranos, parte dos anglicanos, parte dos presbiterianos e reformados holandeses, etc., aceitam a posição de Zwingli. Então, na verdade, ninguém na época, só os poucos zwinglianos de Zurique aceitaram a posição dele, mas hoje a enorme maioria tem uma posição zwingliana. Bom, isso é para vocês terem uma ideia de como essas igrejas se diferenciam entre elas. Essas igrejas se diferenciam no culto, na Eucaristia, no batismo, na ordenação de pastores, padres, diáconos, presbíteros, bispos, de todos os dogmas de fé. Então essas igrejas são diferentes e eu quis dar para vocês, começar pelo mais fácil, por incrível que pareça, por que essa distinção se dá no que diz respeito à Santa Ceia. Então, dos jeitos de você se identificar com alguma dessas correntes é parar e pensar no que eu acredito. Eu acredito que o sangue e o corpo de Cristo estão com os elementos, em vez dos elementos. Eu não vou mais na Igreja Católica porque eu acho que eu tenho que tomar o vinho também, porque foi o que Cristo ordenou. Ou é simplesmente um ato memorial, ou se minha alma simplesmente sobe espiritualmente aos céus e participa da Santa Ceia com Cristo. Enfim, daqui para frente nós vamos discutir outras diferenças entre as igrejas cristãs. Mas por enquanto, agora pelo menos vocês já sabem qual é a diferença no que diz respeito à Santa Ceia. Eu gostaria
de que vocês, por favor, se inscrevessem no canal, não custa nada, e indicassem para outras pessoas, etc. Como eu disse, o canal não é monetizado, eu não tenho interesse algum em ganhar dinheiro com isso, mas eu estou fazendo isso para que as pessoas entendam a diferença entre as igrejas. Estou deixando bem claro, minha posição é luterana, mas eu não tenho nada contra nenhuma delas. Eu acho que você tem que aceitar o seu caminho. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: é muito gostoso você cultuar a Deus, você participar de uma missa, se for, ou de uma divina liturgia na igreja ortodoxa, se esse for o meio que te une mais a Deus. Não mantenha uma tradição. Una-se ao que você realmente acredite, aonde você se sinta bem, onde você sinta que a presença de Cristo é facilitada em vez de dificultada no seu coração e na sua vida. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima vez. Até lá.